Como Vossa Excelência encara a atividade correicional? Quais seus fins e meios? Olha, o corregedor hoje mudou muito, porque eu fui corregedor no tempo que não tinha o CNJ e não tinha o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Estava começando, o Conselho Superior estava começando. E, então, eu mudei muita coisa na corregedoria para afeiçoá-la ao meu modo de ser. Por exemplo, eu não ficava no tribunal para as pessoas me visitarem. Eu visitava as pessoas. Eu visitava a Associação dos Juízes, visitava o núcleo da Procuradoria do Trabalho, visitava os advogados. E quem quisesse me visitar, visitava. Mas eu achava que eu é que tinha que visitar, e não eles me visitarem. Parece pouca coisa, mas não é. Quer dizer, eu fui recebido na OAB de São Paulo. E a sala cheia de gente, não tinha ninguém na Justiça do Trabalho. E eu fiquei muito satisfeito, porque eles estavam lá todos esperando. Tomamos um café, tinha um orador para me saudar. Eu respondi rapidamente e fui embora. Logo depois, a presidente do tribunal falou: "Você não quer visitar o governador de São Paulo?" Era o doutor Cláudio Lembo, o professor Cláudio Lembo. E ele mandou falar comigo que estava me esperando na porta do elevador. Então, passei uma tarde com o Cláudio Lembo lá, conversando fiado com ele lá. Ele é um professor, um intelectual de peso, um homem muito simples, muito fácil de conviver com ele. A postura que você adota de pôr ordem nas coisas é postura muito autoritária e não dá lucro, não resulta em benefício. Então, se você trata... Por exemplo, eu tive problemas que eu resolvi internamente, sem publicar, sem anunciar, vivendo bem com as pessoas. Eu não fui com o espírito de punir, de pôr ordem, porque eles sabem melhor do que eu. Eu estava dizendo para você aqui agora, antes de nós começarmos a entrevista, que eu fui a Manaus, eu fui a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e não como corregedor, como juiz substituto. Estava lá em... Então, várias audiências. A audiência que teve, a mais importante que teve lá, todas elas eram de empregados rurais do Pantanal, eram pantaneiros. Aí eu ouvi as pessoas, tem alguém aqui do Mato Grosso do Sul? Não tem não, né? Eu ouvi as pessoas e não entendia. Eu entendia as palavras, mas eu percebia que a palavra não tinha o significado que eu estava entendendo. Então a solução foi uma solução mineiramente simples, de tudo que falava registrava, e no final do dia nós sentamos, a moça que era diretor de secretaria era de lá, o datilógrafo também, para eles me explicarem o que tinha acontecido. Falar, quando eles falaram isso significa isso significa aquilo, tudo diferente do que eu imaginava. Que aquilo é outro mundo também, né? É outro mundo. E eu fui nos 10, 12 lugares. Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Brasília, que é a correição em Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, acho que só, umas 8 ou 9 cidades. E convivendo bem com as amatras, tudo, sem problemas. Você querendo criar um problema é muito fácil. Não criar que é mais difícil, você não criar o problema. Durante o mandato de Vossa Excelência como Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quais os principais desafios e problemas que teve de enfrentar? As coisas mais difíceis que eu enfrentei na corregedoria foi que eu adotei um critério que não tinha sido adotado ainda, que a corregedoria é um órgão administrativo, não é um órgão judicial. Então, eu não tenho poder para cassar uma decisão judicial de um juiz. E se ela for absurda? Mesmo que ela for absurda. Se você for ver o regimento interno da corregedoria, o regimento diz que pode. Mas eu era o corregedor, falei, não pode. Então, durante o tempo que eu fui corregedor, que foram 10 meses por aí, eu dei acolhi 2 correições, só 2. E indeferi umas 100. Por quê? O corregedor não tem esse poder, o juiz mandou penhorar um bem seu. Mas isso é um absurdo. Eu também acho, cara, eu não posso. Você admitir os seus limites, esse foi muito difícil.
porque eu estava acostumado a dar as correções, e eu não dava. Tem um jogador aqui de Goiás, que foi jogar no São Paulo, e teve um problema qualquer, então vieram para o corregedor, o corregedor já deu várias liminares aqui para liberar o jogador de futebol, e eu não liberei. Aí o advogado veio de São Paulo e falou, ó, o senhor terá aqui toda a garantia de que será bem tratado, vai tomar café, vai fazer tudo, vai conversar comigo, mas eu não dou. Aí ele me agradeceu pelo que foi bem tratado, mas não dei. Isso foi a grande mudança. Eu não sei como é que está atualmente, que eu não estou acompanhando. Mas foi uma mudança grande. Ao fazer um balanço do período em que esteve à frente da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, quais pontos e aspectos destacaria? Olha, quando você sai, eu sou muito amigo do ministro Ives e tenho muito respeito por ele. Tenho ótimas relações de amizade, mas sobretudo muito respeito por ele. Mas veja, o grande lucro que eu acho que teve na correção é você desmistificar a figura do ministro. Nós estamos conversando aqui, em muito lugar que eu fui, a pessoa chegava perto de mim, encostava em mim, porque nunca tinha encostado no ministro. Provar a todos que o corregedor é um cidadão humano já é um grande feito. Parece pouco, mas não é. Você não pode ficar distante das pessoas. E eu fico muito satisfeito agora, e o Ives se vê isso depois, vai ficar satisfeito também, porque eu não procurei imitar o Papa Francisco, porque eu ainda não o conhecia, mas agia como tal. Nada como a simplicidade. Às vezes o juiz não precisa ser temido, o juiz tem que ser respeitado. Né? E respeito não significa baixar a cabeça, né, cara? É respeito. O que, no entender de Vossa Excelência, poderia ser feito para melhorar as relações trabalhistas no Brasil e o desempenho da Justiça do Trabalho? O que eu acho com relação às relações trabalhistas é que as relações, eu tenho falado muito sobre isso. A escravidão acabou no Brasil em 13 de maio, né? de 1888. Quantas pessoas ficaram sabendo disso? Quantas pessoas no Brasil ficaram sabendo que a escravidão acabou? Quantos negros morreram na peia sem saber que ele era livre? Eu não sei se eu cheguei a falar com você aqui fora, quando eu não era juiz ainda, eu fui a Manaus em 1967, por aí, eu era advogado em Pedro Leopoldo, e não tinha como telefonar para Belo Horizonte. Então foi preciso de localizar um radioamador, não sei se tem muito radioamador hoje ainda. O radioamador de Manaus entrou em contato com o radioamador de Belo Horizonte e o radioamador de Belo Horizonte ligou para Pedro Leopoldo, que é a minha cidade, que é lá perto. Não tinha. Quantos escravos? Então, há muitos livros dizendo o seguinte. Por exemplo, o Márcio Pockmann, que é um autor, foi candidato a prefeito agora. O que diz o Márcio Pockmann? A escravidão acabou, mas os rastros dela continuam. De tal sorte que as relações de trabalho ainda não são tão humanas. O respeito pelo empregado não é o resquício da escravidão. Veja, começou a se mexer com o direito do trabalho no Brasil em 1930, não tem 100 anos. Não tem. E a CLT, que é de 1943, a Justiça do Trabalho de 41. É tudo muito recente. E você não tenha dúvida, porque que as relações de trabalho ainda são muito marcadas, porque eu mando, eu sou o seu chefe. Eu mando. Por exemplo, o porteiro lá do meu bloco lá falou comigo que ele trabalha também numa empresa aqui no aeroporto, e ele acha que ele está ganhando menos que os outros. Ele quer entrar com ação trabalhista. Então eu falei, você vai entrar com ação num dia, vai ser despedido no outro. Ele falou, vai, mas você não tem a dúvida que vai. A Justiça do Trabalho é cheia de pessoas que perderam emprego e entraram com ação trabalhista. Excetuado quando você trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Mas conforme a empresa, mesmo as grandes empresas, você não tem acesso. Isso é a mentalidade. Que tipo de mentalidade? Por exemplo,
Eu vou trabalhar aqui no Carrefour, por exemplo. Carrefour. Na hora que eu saio, tem que fiscalizar tudo, se eu estou levando alguma coisa. Isso é humilhante? É. É humilhante. Então, as relações de trabalho deveriam ser mais civilizadas. Não são. Para todos, sobretudo para as pequenas empresas menores. As grandes empresas, você não conhece o patrão não conhece. E eu fui criado em região de fazenda, onde os laços eram mais poderosos. Né? Eu mando e você obedece. Veja, um de vocês que está conversando comigo aqui, resolve contratar uma empregada doméstica. Ela chega lá e fala, antes de nós falarmos qualquer coisa, eu quero saber quais são os meus direitos. Ela será contratada? Dificilmente. Está atrevida, quer saber de direito? Nem foi admitida ainda. A nossa mentalidade ainda é uma mentalidade muito pouco. Bom, e por isso é que tem muita ação trabalhista. Pois as relações de trabalho, quer dizer, o empregador pode mandar o empregado embora sem motivo. Ele não tem que motivar. Eu não quero você mais aqui. Eu pago o que você tem direito, você vai embora. A Convenção 158 da OIT diz que não pode. O Brasil não ratificou até hoje, ratificou, depois cancelou. Então, sem mexer nessa base, quer dizer, nós estamos mexendo no telhado, mas a base não mexe.